Humberto Campos tem a oportunidade de entrevistar o Judas. E ele começa a conversa da seguinte forma, Humberto falando: é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento a respeito da sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Aí Judas responde: em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Aqui ele retrata o aspecto político da época, era um aspecto político forte. Eu acho que até mais forte do que é hoje. Hoje nós não temos uma política nos moldes dessa época, mas nós temos uma política muito forte, infelizmente, com muitos desacertos. Nessa época, existia uma briga, entre aspas, né? Um embate entre judeus, entre romanos, uns querendo dominar os outros. E Judas, a gente vai ver no decorrer aqui, que de certa forma, ele meio que foi embalado nessa conjuntura. Aí continua, o próprio Judas, respondendo: o Sinedrim, o que é um Sinedrim? Um juiz supremo do tribunal religioso judaico. Quer dizer, o Sinedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Os judeus queriam a salvação, aquilo que eles buscam. Roma queria o reino da terra, a matéria. Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Os judeus queriam a salvação do espírito, os romanos a salvação da matéria, através dos bens materiais. E nesse embate estava Judas. Continua ele: ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Aqui a gente pode destacar o idealismo de coletividade de Judas. Um afã de querer salvar a todos, através do aspecto socialista, né, ele bem diz aqui, da doutrina do Cristo, no sentido de poder ajudar a todos, no sentido de poder ajudar a todos, ele começou a desenvolver. E continua ele na resposta: acima dos corações, eu via na política a única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que em seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Jesus estava tão acima que Judas, no mesmo estágio que nós estamos, não compreendia o amor do Cristo, não compreendia o desprendimento de Cristo em relação ao poder da matéria, em relação às armas, em relação ao tesouro da época. Judas, assim como nós, valorizava a matéria e entendia que só haveria conquista se houvesse embate, se houvesse guerra, se houvesse luta de espadas. Aí ele continua: planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. Judas imaginava que, se ele entregasse Cristo às autoridades da época, todos aqueles que seguiam Cristo e que estavam de certa forma convencidos da sabedoria da doutrina de Cristo, que estavam convencidos do recado de amor que Cristo dava, fariam o quê? Pegariam em armas. É até um contrassenso, né? Seria o mesmo que exigir que os gigantes tivessem soldados armados. Judas imaginava isso na época. Imaginou o seguinte: eu entrego Cristo e todos nós que aqui estamos, vamos fazer o quê? Vamos pegar em armas, vamos lá e vamos colocar ele no trono que está os reis, que está o comandante. Continua ele: o mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica. É a Revolução Armada. Judas imaginou que haveria morte para que Cristo sentasse na cadeira do poder terreno e reinasse sobre todos. Por isso que ele entregou Cristo naquela oportunidade. Aí ele continua, né, já numa auto-reflexão:
Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável, e ralado de remorso, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Imaginando que, naquela época, o certo era o olho por olho, dente por dente, o matou, morreu, ele automaticamente, até para poder conseguir seguir sua jornada, aplicou a si a pena que esperava que aplicasse no outro. Então, nesse primeiro aspecto, nós temos o quê? A questão do auto-perdão. Nós vamos falar hoje sobre perdão, que é a concessão ao irmão próximo, mas nós temos que refletir antes sobre o auto-perdão. Quem de nós aqui nas nossas experiências diárias pratica o auto-perdão? Temos nós condições de auto-perdoarmos diante das nossas dificuldades? No primeiro momento, nós só nos daremos a concessão do auto-perdão se nós reconhecermos que nós estamos em estágio evolutivo. Se nós reconhecermos que nós estamos num processo de evolução no qual o errar e o acertar ainda faz parte da nossa vida, faz parte do nosso jogo, faz parte da nossa rotina. Ah, mas eu não erro, Carlos. Quem erra é minha esposa, que é impaciente comigo. Quem erra é meu filho, que não me compreende. Quem erra é meu patrão, que não me valoriza. Quem erra é meu governante, que não me respeita. Será que é assim? Certa vez eu fazia terapia, e aí, naturalmente a gente conversava com o terapeuta, e ele falou assim para mim: Carlos, você sabe por que você se frustra com as pessoas? Eu falei: não, nunca parei para pensar nisso. Você se frustra com as pessoas porque você se considera perfeito. E aí? Ele não falou mais nada, como sempre o terapeuta só joga a isca e deixa você nadar com ela, né? Eu pensei, cheguei à conclusão de que eu, Carlos, reflito no outro, projeto no outro, melhor dizendo, a perfeição que eu acho que existe dentro de mim. E ao projetar no outro a perfeição que eu acho que existe dentro de mim, eu não consigo compreender que o outro pode errar. Por quê? Porque eu não erro na minha concepção. Então, quando o outro erra comigo, é algo muito negativo que eu não considero, porque eu acho que eu não erro com o outro. A mesma impaciência que eu vejo com a minha esposa, figuradamente, né, porque ela está aqui, a mesma impaciência que eu vejo com a minha esposa, eu não reconheço que existe em mim. Ela sim é impaciente, e eu não sou. A mesma preguiça que eu vejo no meu marido, que só quer saber de assistir televisão, de assistir o futebol dele, que não levanta para lavar as louças após o jantar, que não ajuda a recolher a roupa no varal, que não ajuda a fazer a lição do filho. A mesma preguiça que eu vejo no meu marido, eu não enxergo em mim. Eu sou uma esposa trabalhadeira. Trabalho muito. Faço em casa todas as atividades, faço fora todas as atividades. O meu pai não me compreende. Meu pai está com os conceitos antigos. Meu pai está com a cabeça de quando ele nasceu. Eu sou jovem, tenho 15 anos de idade. Ele não compreende em mim. Ele não consegue dialogar comigo porque ele está ultrapassado. Não sou eu, jovem, que estou rebelde e quero colocar os carros à frente do boi. Infelizmente, meus irmãos, as nossas experiências são essas. E ao não reconhecer a dificuldade do outro irmão, eu não concedo perdão a ele. E, consequentemente, eu não concedo meu auto-perdão. Eu também não reconheço as minhas dificuldades. Chico Xavier tem uma frase lindíssima que ele fala: não devemos testar o limite de evolução do próximo. Nós não devemos testar o limite de evolução do próximo. Mas traduz isso, Carlos. O que é isso? Eu achar que todo mundo vai receber a minha fina ironia da mesma forma que eu pretendo fazer. Que todo mundo vai ter a compreensão, ainda que esteja com fome, que esteja cansado no dia de trabalho, e eu ainda exijo que ele faça a aula.
Nós temos que entender, e a doutrina espírita, como terceira revelação, com todo respeito às outras doutrinas, explica isso para a gente de forma categórica, clara, que cada um de nós está num degrau da escada. Que tamanho que é essa escada, Carlos? Não me pergunte. Ela é grandiosa. Chegaremos ao topo? Sim. Se nós não chegarmos no topo, não porque Deus ter criado a gente. Mas todo mundo nasceu do mesmo Deus? Nasceu. Mas por que um é mais paciente que o outro? Por que um é mais amoroso que o outro? Por que um é mais fraterno que o outro? Por que um é mais inteligente que o outro? Porque cada um soube aproveitar o estágio da experiência que Deus te deu. Ué, mas nós nascemos juntos, somos vizinhos, fomos criados juntos. Ele sempre foi mais amoroso do que eu, mais fraterno. E a doutrina espírita, através da reencarnação, explica que nós já tivemos experiências passadas. Muitas, por sinal. E teremos muitas pela frente. Quantas? Quantas forem necessárias. Então eu não preciso ter pressa, Carlos. Aí é aquela história. Quem quer sofrer menos, quer chegar mais perto de Deus. E para eu chegar mais perto de Deus, eu só chegarei lá se eu souber amar mais. Eu só amarei mais se eu for mais paciente. Se eu for mais misericordioso. Se eu for mais prudente naquilo que faço. Se eu for mais atencioso com as pessoas que estão à minha volta. Você fala isso porque você não conhece meu vizinho, tanto que ele é difícil, meu vizinho. Você não conhece isso porque você não fala do meu colega de trabalho, tanto que ele é rabugento, chato, pessimista. Você não sabe isso porque você não conhece meu colega de centro espírita, tanto que ele é crítico, chato na hora de estudar, né? Eu sei que aqui não acontece isso, mas tem muitos que não acontece, né? Todos nós temos as nossas dificuldades em maiores ou menores graus. E somente consegue evoluir aquele que consegue fazer a sua reflexão. Judas, num momento de desespero, não teve a paciência necessária de entender que tudo aquilo que aconteceu foi apenas um estágio. E que o erro, que ele considerou erro, mas que na verdade não foi erro, que estava tudo previsto, Cristo sabia de tudo que ia acontecer. Essa lição, essa passagem, melhor dizendo, fazia parte de todo o contexto. Ele não precisaria ter feito o que fez. E principalmente, ele aplicou a si a pena que ele aplicaria no outro. E quem aqui aplica pena no outro? Todos nós aplicamos penas todos os dias. Todas as horas, todos os momentos. Certa vez, num colégio de internato na Europa, existia um grupo de alunos. E nesse grupo de alunos, como um todo, sempre tem um que não combina com a turma. Sempre tem um que não bate com a turma. A turma queria jogar futebol, esse rapaz queria ouvir música. A maioria queria estudar, ele queria dormir. A maioria queria lanchar, ele preferia ir ler um livro. É o famoso carne de pescoço que a gente carinhosamente chama aqui. Sabe essa pessoa que você está pensando agora aí? É essa mesmo que você está pensando. É essa pessoa que veio à sua cabeça. O problema da gente sempre pensar no outro é que o problema às vezes tem que pensar na gente, né? A gente pode ser o carne de pescoço. Então, o carne de pescoço não ornava com a turma, não combinava. Eles nunca conseguiam se acertar. A escola continuava e ele sempre no canto dele, etc e tal. Regime de internato, né? Todo mundo na escola direto. Eles só voltavam para casa nas férias. Aí no recesso de final de ano, de meio de ano, de julho, cada um voltou para sua casa. Maravilha. Cada um voltou para casa, teve os familiares, tá tudo bem, tudo tranquilo. Um mês depois, todos voltaram para o colégio. Voltaram. Com exceção do carne de pescoço. A turma, como não dava moral para ele, não gostava dele, nem percebeu. Não veio, ótimo, deixa ele para lá, continuou. Um professor, que por sinal lecionava teologia, ética e filosofia, percebeu que o carne de pescoço não apareceu. E ficou imaginando, mas por que será que
fulano não veio? O que será que aconteceu? Começou a perceber que a turma ninguém perguntou dele, e aí começou a lembrar das passagens, ele ficava isolado no canto, não participava das recreações, ninguém não tinha amigo, mas eu preciso ir lá conversar com ele, preciso saber efetivamente por que ele não retornou. Nós precisamos do aluno aqui, o aluno não pode abandonar o curso dessa forma. E o professor tomou a iniciativa de visitar o carne de pescoço na sua casa. Chegando lá, começou a conversar com o rapaz. Mas por que você saiu da escola? Por que você nos abandonou? Nós precisamos de você lá. Você está no meio do curso, sua família conseguiu uma vaga, você não pode fazer isso. Não, professor, ninguém gosta de mim. Eu quero fazer uma coisa, eles querem fazer outra. Eles nunca me ouvem, eles sempre estão errados, né? O carne de pescoço sempre, lógico, se vitimiza, como nós fazemos sempre. Eles sempre estão errados. Eu quero fazer isso, eles querem fazer outra coisa. Eu quero fazer assim, eles querem fazer assado. Então não volta, professor, não, mas você precisa voltar, etc e tal, volta, não volta, volta, não volta. Tá bom, eu vou dar uma última chance para eles. Eu vou voltar, mas se eles não me receberem, eu não volto mais. Eu vou abandonar a escola. Não, por favor, sou professor, eu gosto muito da aula do senhor, professor. Eu gosto muito, estou sentindo falta, então volte lá. Nós precisamos de você lá. Pois bem, o carne de pescoço voltou, a aula continuou, aí a turma percebeu que ele tinha voltado. Aí começaram a conversar entre si. O que fez esse cara voltar? Esse cara é muito chato. Nossa, sabe aquele cara que você chama para ir na churrascaria, chega lá e pede um ensopado de peixe? É ele, é o carne de pescoço. Não dá, esse cara é muito chato, eu não quero. Pois bem, aí a turma falou, mas como é que ele voltou? E ficaram sabendo que o professor tinha ido visitá-lo, tinha ido convencê-lo a voltar a frequentar a escola. Então nós vamos falar com o professor no final da aula, nós vamos exigir uma justificativa dele. A hora que a gente conseguiu a nossa paz, estava tudo tranquilo, ele vai lá e traz de novo um cara chato como carne de pescoço. Pois bem, terminou, professor, no final da aula nós queremos falar com o senhor. Pois não, estarei à disposição, né? Deu, passou a matéria e tudo, o professor já antevendo o que vinha por ali, etc e tal. Beleza, acabou a aula, a turma foi conversar com o professor. Pois não, professor, não é possível que você fez conosco. A hora que nós conseguimos ficar livre do carne de pescoço, o senhor foi lá e convence o cara a voltar a frequentar a escola, frequentar a nossa aula. Não, ele fica lá no canto dele, ninguém dá moral, a gente vai tentar, ele não deixa, não abre espaço. O professor, muito calmamente, como todo professor pergunta para a turma. Meus alunos, qual as matérias que eu leciono para vocês? O senhor dá aula de teologia, o senhor dá aula de filosofia, o senhor dá aula de ética. Pois bem, eu sou o professor da teoria. O carne de pescoço é o professor da prática. E nada adianta tudo aquilo que eu falo. Quando eu falo em Deus, quando eu falo em perdão, quando eu falo respeitar o direito do outro, quando eu falo a cada um, como o direito de cada um termina quando começa do outro, se vocês não souberem colocar isso em prática. E nós sempre temos o nosso carne de pescoço. Seja dentro do nosso lar, seja no nosso ambiente de trabalho, seja aqui na casa espírita, seja lá fora, no trânsito. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sempre existe um carne de pescoço. E como eu brinquei no início, às vezes o carne de pescoço do nosso grupo somos nós. E a gente acha que o mundo está contra nós. Que nós não sabemos ser reconhecidos o nosso valor. Que nós não temos o nosso valor reconhecido. Que nós não sabemos que nós fomos, de certa forma, perseguidos por Deus. Né? A gente sempre acha que Deus manda pra gente uma cruz maior que a gente consegue carregar. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 10, nos itens 1 a 11, explica, abre aspas, atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, fecha aspas, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência, volto perdão. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outra aquilo de que nós nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Uma dos móveis, dos objetivos da condenação é a gente reprimir o mal. Allan Kardec explica isso. Realmente, quando a gente vê alguém numa situação inadequada, numa atitude inadequada, fazendo algo inadequado, a gente deve condenar o ato. Não se pode. É para isso que existem a lei dos homens.
Semana passada houve aquele problema lá em São Paulo, no ônibus, né? De um rapaz, um irmão nosso, aparentemente, aí com todo respeito a toda essa polêmica que foi criada, é um doente. Não sei se todos sabem, mas um rapaz lá, um irmão nosso, assediou uma pessoa dentro do ônibus, né? Isso, infelizmente, em São Paulo isso é muito ruim, acontece demais. Mostrou a sua genitália lá no meio do ônibus para a moça, etc e tal, foi para a justiça, o juiz entendeu que não era o caso de ficar recolhido em razão do flagrante, liberou, aí não sei como caiu na internet, aí virou aquela polêmica, no sábado, isso foi numa terça, sexta à noite, polêmica, Jornal Nacional, no sábado o rapaz repete o ato, prende ele de novo, e ele já tinha praticado mais de 10 vezes a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer com isso? É um irmão doente, inserido na nossa sociedade, que carece do nosso perdão, mas em razão do ato praticado, tem que saber lidar com ele. Concordo quando dizem que ele não deve ficar solto da forma como fica, mas também execrá-lo, né? Condená-lo à morte, como muitos querem, não é o adequado. E aqui está, reprimir o ato? Sim, não se deve fazer o que ele fez. O ato deve ser reprimido. Agora, reprimamos o pecado, mas amemos o pecador. Saibamos entender as circunstâncias, principalmente daquele irmão. Uma situação aparentemente de desequilíbrio psicológico, psiquiátrico, que não pode ficar solta como ficou. E Allan Kardec explica para nós: reprimemos o mal, mas não condenemos ninguém à morte. Não façamos como Judas, aplicando a si próprio, né? Aí a questão do suicídio eu queria falar um pouquinho, que nós vamos entrar estamos entrando na campanha, né? Do Setembro Amarelo, a questão do suicídio, que infelizmente é um assunto muito sensível e pouco discutido, principalmente dentro da casa espírita, infelizmente. Nós temos que reconhecer, nós fazer a nossa meia-culpa, nós temos medo de falar sobre isso, embora a doutrina espírita, é a que mais esclarece o que acontece com o suicídio. Além de aumentar o problema, ele sofre muito, porque a carne não é, o fim da carne não é a solução de nada. Nós esquecemos que nós estamos aqui de passagem por um momento, que a nossa verdadeira vida é lá, no plano espiritual. E nós esquecemos que as oportunidades que nós temos aqui, sob a influência da carne, servem para a gente poder dominar as nossas tentações. Emmanuel tem uma frase que fala assim: mais vale chorar sob os aguilhões da resistência, sob as algemas da resistência, do que sorrir sob os narcóticos da queda. Porque nós não queremos limitações, nós queremos sombra e água fresca. Quando nós temos a consciência que nós temos que levantar cedo para trabalhar, bate uma preguiça, bate um cansaço, bate uma má vontade. Nós queremos o que? A sombra e a água fresca. Mas nós temos que trabalhar para o progresso pessoal, para o progresso da nação. Quando eu tenho que esperar que meu filho compreenda tudo aquilo que eu quero que ele seja, mas eu tenho que ter paciência para ele chegar no estágio para poder compreender o amor que eu tenho por ele. Mas eu não tenho essa paciência, eu não estou sabendo limitar e não estou sabendo trabalhar a minha paciência para poder chegar até lá.